Boas-vindas a todos. Obrigado por você ter tirado do seu tempo para vir aqui louvar a Deus juntos. É encorajador ver cada um de nós cantando e meditando junto nas coisas de Deus. Se você está aqui convidado por alguém, por um familiar, por um amigo seu, você também é bem-vindo. Você também tem encorajado outras pessoas por sua presença aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você faz? Qual que é a sua estratégia quando você não está afim de fazer algo que você precisa fazer? Qual que é a sua estratégia quando você não está afim de ir para o trabalho? Mas você precisa ir para o trabalho, porque você já mentiu vezes o suficiente de que estava doente e agora precisa ir. Senão não vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês. Ou então você não está afim de ir para a escola. E você já usou aquela desculpa de mãe, eu estou doente, eu vou faltar, não posso ir para a escola hoje. Ou então você tem uma prova lá. Você não pode faltar, senão você não vai ter média para passar de ano. O que você faz nessas ocasiões? O que você faz quando você não quer lavar a louça da cozinha? Só que aí você abre a gaveta e não tem mais garfo para comer. Já ficou assim? Sua louça já ficou assim? Não, com certeza só o vizinho, não? Ou então você quer ir para academia. Você não está afim de ir para academia, só que você sobe na balança e aquele desencorajamento. Porque o ponteiro não para de subir. Também não aconteceu com você? O que você faz quando você não quer comer seus vegetais? Que tem uma picanha suculenta ali ao lado. E a competição não dá para concorrer. Não é verdade que a vida apresenta um monte de situação para mim e para você, onde a gente é forçado a fazer escolhas que não estão sendo nada agradáveis da gente fazer, onde a gente precisa tomar decisões de coisas que a gente não está afim de ir e fazer. Mas parece que a situação nos força a decidir algo. E isso não acontece só no nosso dia a dia. Isso acontece nas coisas espirituais também. O fato da gente amar a Deus, da gente querer servir a Deus, não nos isenta de sermos chamados a fazer coisas que a gente não quer fazer em certos momentos. Porque se a gente está certo ao dizer que cristianismo é uma questão de relacionamento, então é correto afirmar que, como qualquer outro relacionamento, há momentos onde você não quer ver a cara da pessoa, não é verdade? Há momentos onde você não quer orar. Orar para os cristãos é esse ato da gente conversar com Deus, porque a gente crê que Deus é um ser real, ainda que invisível aos olhos humanos. Mas tem hora que o melhor dos cristãos não quer orar a Deus. Ou então a gente não quer ler as Escrituras, que são os textos que nós cristãos acreditamos que Deus inspirou para trazer para nós o que Ele quer dizer para nós. Mas a gente às vezes não fica com vontade de ler as Escrituras, não é verdade? O que a gente faz nessas horas? Às vezes a gente não quer estar aqui na igreja. Talvez alguns de vocês estão aqui, mas não queriam estar aqui. A gente não estava, por qualquer razão, se sentindo disposto ou se sentindo com vontade de sair 2 horas mais cedo de casa para chegar aqui. O que a gente faz nesses momentos? Quando a gente sabe que é certo fazer algo, mas a gente não está com vontade, ou a gente está indisposto para fazer. E hoje, para tentar responder essa pergunta, eu vou falar de algo. Sabe, se você não é cristão, você pode respirar aliviado. Se você está se sentindo meio desconfortável aqui, pode respirar aliviado, porque hoje a mensagem vai tocar, quase não vai tocar em você, na verdade. Hoje eu quero falar para os cristãos dessa igreja. Então você não vai ser desafiado a nada, você não vai se sentir desconfortável, não vou pedir seu dinheiro, você pode relaxar aqui e ver os cristãos dessa igreja sendo descascados um pouquinho. Mas brincadeira, eu não vou descascar ninguém. Talvez você vai sair daqui até meio aliviado. Talvez você não saiba onde você está na sua jornada de fé. Talvez você se considere um cristão, ou talvez você não saiba se você quer ser um cristão, talvez você está estudando a Bíblia, e talvez aqui você vai falar, ainda bem que eu não tomei a decisão ainda de ser um cristão. E pense bem no que eu vou falar, porque se você se tornar um cristão, aí essa mensagem vai se aplicar a você, tá bom? Mas vamos seguir aqui em frente, vamos ligar nossas Bíblias, ou abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. E antes da gente ler essa escritura, eu queria perguntar para você, você conhece o significado da palavra lacuna? O dicionário do Google diz que lacuna é um espaço vazio, uma falha, uma brecha, uma omissão. A lacuna de uma regra
É aquela parte da regra que permite que você dobre ela e, ao mesmo tempo, ainda obedeça a ela, pelo menos em termos técnicos. Então, se você acha brecha de uma regra, de uma lei, tecnicamente você está obedecendo a essa lei, mas você perdeu a intenção daquela pessoa que fez a lei. Você está tentando dobrar a lei, você está tentando passar pela tangente daquela regra. A gente acha uma tecnicalidade, uma palavrinha, advogado adora isso, né? A gente acha aquela tecnicalidade que permite a gente dar uma interpretação, às vezes oposta do que era a intenção da pessoa que fez a lei. E sabe, mesmo que você nunca tenha feito isso no sentido intencionalmente, todos nós fazemos isso. Todos nós achamos tecnicalidades nas regras, nas leis, para tentar fugir de algo que a gente considera muito difícil. Você fala, por exemplo, seu pai está lá falando para você, filho, você não tinha dever de casa. Algum pai já passou por isso? Filho, você falou que você não tinha dever de casa. Mãe, eu não tinha dever de casa. O que eu tinha era uma tarefa que era para ter sido feita na escola, e eu não fiz, mas não é dever de casa. Isso eu não fiz. Não é tecnicamente uma mentira, mas viola a intenção do que foi falado. É uma lacuna, é uma brecha. Eu vi um caso de uma mulher nos Estados Unidos que foi a uma sorveteria com um cupom de sorvete grátis, porque aquele era o dia do aniversário dela. Ela foi, pegou o sorvete. Só que no dia seguinte, ela foi de novo com o cupom para outro sorvete grátis. E no dia seguinte, ela foi de novo. E ela fez isso por semanas, por meses. Até que os donos da sorveteria falaram, minha senhora, e aí chamaram ela, falaram, não é bem assim que funciona. E o que ela descobriu foi que se ela fosse ao site da sorveteria e se registrasse, um bug lá no site permitia que ela se registrasse e botasse a data de aniversário dela diferente a cada dia que ela se registrasse. Então, tecnicamente, ela estava obedecendo a lei e ela tinha um cupom de sorvete grátis todos os dias por meses e meses e meses. Mas ela violou a intenção da sorveteria, que não era dar sorvete grátis por 6 meses para ninguém. Nossa natureza, ela luta para conseguir aquilo que a gente acredita que é certo para nós, dentro dos limites do que é legal, do que está dentro das regras do jogo. A gente sabe, todos nós sabemos, você não precisa ser cristão para saber que mentir é errado, mentir descaradamente não é algo correto. Mas isso não significa que nós, cristãos e não cristãos, não aproveitamos as brechas que existem. E é desse lugar onde nós aproveitamos as brechas, que vem a péssima fama que nós temos. Porque todo grupo religioso tem um livro ou tem um conjunto de leis que tem os preceitos que esse grupo religioso deveria seguir. Na verdade, todas as grandes religiões do mundo têm um grupo de regras, um grupo de preceitos que fala, faça isso para você ser considerado parte desse grupo religioso. E todo grupo religioso também tem algumas pessoas que se destacam, que se chamam de estudiosos, que estudam, que dedicam a vida para estudar essa lei, para dizer para a gente como que a gente pode não obedecer essa lei, caso a gente não tenha vontade de obedecê-la. Por isso, se tem alguma coisa que você realmente tem vontade de fazer, mas a Bíblia diz, não faça. Ou então, se você tem vontade de não fazer alguma coisa, e a Bíblia fala, faça, você pode achar nesses estudiosos, hoje em dia, no Google da vida, um versículo ou uma teoria que diz para você, é assim que você deixa de fazer isso que a Bíblia, que os escritos judeus mandam a gente fazer. Isso vale para qualquer religião. Por exemplo, se você cresceu católico, qual que era o esquema lá? Você podia pecar, e aí quando você pecasse, o que você devia fazer? Você ia confessar para quem? Para o padre. E aí o que o padre ia mandar você fazer? Rezar algumas Ave Maria, rezar alguns Pai Nosso, e você ia diligentemente fazer isso, não é verdade? E aí você estava livre então para ir fazer a mesma coisa que você tinha vontade de fazer. Aí vieram os protestantes e levaram isso para outro nível. Falaram, por que eu tenho que confessar isso para os padres? A Bíblia, em 1 João 1,9, diz que eu posso confessar só para Deus. Eu posso confessar para Deus e continuar fazendo o que eu quero fazer. Eu tenho um amigo que anos atrás estava estudando a Bíblia lá na universidade. E ele já estava convivendo com os cristãos. E ele chamou uma cristã para ter relações sexuais com ele. E a cristã ficou meio atordoada. E o que ele falou foi,
a gente pode ter relação sexual e depois a gente ora a Deus, pede perdão. E Deus perdoa. Esse indivíduo, ele estava achando a brecha por trás das Escrituras. Não era a intenção de Deus, ao escrever 1 João 1,9, que a gente ia confessar os pecados a Deus e que a gente podia continuar pecando adoidado. Era outra intenção dele. Ele estava dobrando, tentando achar a lacuna por trás dessa brecha. A verdade é o seguinte: é perigoso ser um cristão da brecha. É perigoso ser um cristão da brecha. Um cristão que fica tentando achar o mínimo possível de obediência necessário para chegar ao céu, para agradar a Deus, para ainda se chamar cristão no final do dia. Um cristão da brecha pode justificar qualquer comportamento com as Escrituras, qualquer coisa. Sabe, pessoas perseguiram judeus usando um versículo bíblico. Pessoas já se deram licença para odiar outras pessoas usando um versículo bíblico. Pessoas escravizaram outros seres humanos usando um versículo bíblico. Pessoas foram a guerra contra muçulmanos, usando um versículo bíblico. Pessoas deixam de se relacionar com raças diferentes, usando um versículo bíblico. Pessoas violentam, matam homossexuais, usando um versículo bíblico. É perigoso ser um cristão da brecha. E talvez nesse momento você esteja pensando aqui, não, eu jamais faria isso. Eu entendo que há cristãos da brecha, mas isso não faria, nunca. E talvez você não faça mesmo nada disso que eu mencionei. Mas sabe o que você faz? Você decide não perdoar seu irmão usando um versículo. Você decide não se doar a uma pessoa usando um versículo. Você é egoísta e rude com seus vizinhos usando um versículo. Você fala mal de outras igrejas usando um versículo. E eu me coloco aqui na frente. Eu já fiz tanto isso na minha vida. Estou tão decidido a mudar isso. A gente fala mal deles, eles falam mal de nós. E o ciclo continua. E entre pessoas que deveriam estar honrando a palavra de Deus, a gente está desobedecendo mandamentos como não falem mal uns dos outros, usando um versículo. A gente procura as coisas que os outros cristãos não estão fazendo, e aquilo que a gente está fazendo, e a gente decide escolher que essa coisa é a coisa mais importante do cristianismo. E a gente fala, é isso que define o que é um cristão de verdade. E a gente fala mal dos outros, por causa dessa maneira de pensar, usando um versículo bíblico. Eu acredito que a gente deve corrigir pessoas. Eu acredito que independente de alguém se dizer cristão ou não, se a gente tem a oportunidade de andar com alguém que a gente acredita ter erro na vida dela, o amor envolve a gente corrigir. Envolve você chamar a pessoa, você mostrar as escrituras de acordo com o seu melhor entendimento e chamar a pessoa a mudar áreas da sua vida que estão em desacordo com a Bíblia. Mas isso não inclui você falar mal à torto e à direito e de graça dos outros. Pessoas que nem estão ouvindo você e que nem vão ser beneficiadas por aquilo que você está falando a respeito delas. Você pode procurar no Google, você nem precisa ir para os estudiosos. Você pode achar um versículo para justificar qualquer coisa. E aqui que vive a sutileza desse tipo de hipocrisia. Sabe, tem um versículo que diz que fazer isso não faz mal. Só que não é exatamente isso. Tem um versículo que diz que fazer aquilo lá não tem problema algum. Só que não é exatamente isso que o versículo diz. Em nossa busca para a gente achar uma brecha, a gente deixa de lado a intenção de Deus por trás do mandamento. E sabe, Jesus, ele teve que enfrentar esse tipo de situação abundantemente quando ele andou aqui na terra. Os fariseus e os mestres da lei eram os líderes religiosos na época em que Jesus andou. E eles eram obcecados por seguir as mínimas instruções da lei. Eles eram tão obcecados que eles falaram, não basta a gente seguir a lei, a gente precisa criar novas leis ao redor das leis de Deus para nos assegurar de que a gente não vai nem ser tentados a desobedecer a lei de Deus. E eles foram criando dezenas, centenas de regras ao redor da lei de Deus. E com o passar do tempo, essas regras, elas foram assumindo um status de regras de Deus. Era como se desobedecer as regras inventadas pelos mestres da lei e pelos fariseus tivesse a mesma consequência de você desobedecer a própria lei que Deus havia dado às pessoas.
E a gente vai ler aqui em Mateus 15 uma interação que mostra exatamente isso. Mateus 15, nos versículos 1 e 2. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E eu estou usando aqui a nova versão internacional, que é mais precisa para ajudar a gente a entender algumas sutilezas aqui desse texto. Eu sei que as mães olham para isso daqui e ficam até decepcionadas. Né? Pô, lavar as mãos, eu queria que essa regra tivesse lá na palavra de Deus, e se ajudar na educação dos meus filhos. Mas não está na Bíblia. Isso daqui não foi inventado por Deus. Isso daqui tinha sido algo acrescentado à lei pelos líderes religiosos. No versículo 3, a Bíblia continua. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Com a nova regra dos fariseus, eles acabaram dizendo exatamente o oposto daquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. E essa é a brecha que eles estavam explorando. Eles tinham se esquecido da intenção completa da lei de Deus. E Jesus explica: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. O que a lei dizia era o seguinte: honrem seus pais e suas mães. O que certamente inclui o quê? Cuidar de seu pai e de sua mãe quando eles ficam mais velhinhos. E assumir essa responsabilidade para que os outros não fiquem sobrecarregados com isso. Mas aí os fariseus e os rabis, eles estavam dizendo que o povo podia fazer uma doação para o templo no lugar de cuidar dos seus pais idosos. Em vez de prestar cuidado aos pais idosos, você passa um cartão de crédito lá no templo e voilá, sua obrigação foi cumprida. Você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe. E como o dinheiro que você dá a Deus, ao templo, é sagrado, então ninguém venha com esse papo de: não, mas tem que ajudar o pai e a mãe. Não. Eu coloquei o meu dinheiro no lugar sagrado. Eu não posso mais retirá-lo da minha oferta ao templo. Eu não posso mais voltar atrás. E aí o que acontece é que uma lei de Deus, a intenção de Deus de que os filhos cuidem de seus pais, estava sendo violada, estava sendo pervertida por uma tradição que os mestres da lei e os líderes religiosos tinham abrigado. E a resposta de Jesus que a gente vai ver aqui, meus caros, é o que o mundo, é o que as pessoas que não são cristãs têm dito para nós cristãos há décadas e décadas, com um coro cada vez mais forte. Porque em cada um de nós existe essa tentação de usar a palavra de Deus para fazer aquilo que nós queremos, para conseguir aquilo que nós queremos. Como lá nos Estados Unidos, há algumas décadas, pessoas defendiam segregação racial. Sabe com que argumento? Com o seguinte argumento: Moisés, né, uma grande figura no cristianismo, ele se casou com uma estrangeira, ele se casou com uma moabita. Ou seja, ele teve um casamento interracial. E ele não entrou na terra prometida. E por isso, socializar com pessoas de raças diferentes vai tirar você do céu. É errado eu ter relacionamentos com os negros. Isso eram argumentos que os brancos usavam há décadas atrás, que se diziam cristãos lá nos Estados Unidos, por exemplo. É verdade, Moisés se casou com uma moabita. Lá, você pode ler em Êxodo. E também Moisés não entrou na terra prometida. É verdade. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A razão pela qual Moisés entrou na terra prometida não tem nada a ver com o fato de ele ter se casado com uma pessoa de raça diferente. E é dessa forma que as sutilezas funcionam. É dessa forma que a gente acha as brechas. Pega um versículo ali, pega outro versículo aqui, e dá uma pitada do seu achismo. Mistura os dois na panela. E você achou uma doutrina que permite que você faça qualquer coisa que você queira, se você ignorar a intenção por trás do mandamento. Sabe o que Jesus disse para essas pessoas?
Hipócritas. Vocês são uns hipócritas. Sabe, eu sei que se você não tem o costume de frequentar uma igreja, isso talvez seja algo que você sempre tenha querido falar para alguém, né? Seu hipócrita! E se você vem para a igreja, talvez você também já tenha sentido a tentação, o desejo de falar isso para outras pessoas. Seu hipócrita! Então, já que isso é quase algo universal, vamos falar isso junto? Na contagem de 3. E se você não quiser ser ofensivo para ninguém, você olha para baixo e aí você só pensa na pessoa que você queria falar isso. Pode ser? Vamos lá, 1, 3. 1, 2, 3. Hipócritas. Vamos lá, vamos de coração, do jeito que você queria falar para os outros. 1, 2, 3. Hipócritas. Pronto, com certeza alguém aqui na igreja ficou convencido de seu pecado e vai mudar a sua hipocrisia. Jesus continua: bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aqui que vai o resumo da história, a moral de tudo que Jesus está dizendo. Jesus odeia quando a gente usa a palavra de Deus para deixar de fazer a vontade de Deus. Jesus odeia quando a gente usa a palavra de Deus para deixar de fazer a vontade de Deus. Jesus chama esses homens aqui de hipócritas. E o nome dessa aula aqui é hipocrisia sutil, porque embora todos nós façamos isso, eu não acredito que a intenção da maioria de nós é enganar a Deus. Eu não acredito que é isso que está no nosso coração. É sutil porque é difícil de ser percebida em nosso coração. Mas a gente faz isso mesmo assim, quando a vontade de Deus se choca com a nossa vontade e fica difícil de fazer aquilo que Deus pede para nós. Uma das duas vontades tem que ceder. Ou a nossa vontade cede, ou a de Deus cede. Mas só que é difícil você fazer sua vontade ceder, não é verdade? É difícil você ir contra seus instintos mais naturais e se render à vontade de Deus. E como nenhum de nós, a maioria de nós aqui, não quer deixar de vir para a igreja, a gente não quer deixar de ser cristão, a gente não quer deixar de ter um relacionamento uns com os outros, o que a gente faz? Nossa tendência é procurar os versículos, as tradições, qualquer coisa que permita que a gente faça aquilo que a gente quer fazer e ainda assim ser chamados de cristãos no final do dia. E isso vai se tornando uma norma em nossa vida. Você procura e acha uma coisa para dizer que tudo bem ter sexo com sua namorada, se você a amar. Tudo bem se divorciar de seu marido, se ele não te trata com respeito. Tudo bem você se masturbar, porque muitos psicólogos dizem que isso não faz mal para você. Na verdade, pode fazer até bem para você. Tudo bem fumar maconha. Tudo bem julgar os não cristãos. Tudo bem vir à igreja só quando você quer, porque tem coisas mais importantes para você fazer, como o campeonato brasileiro, às 5 horas. Basta encontrar uma lacuna e aí você faz o que você quiser fazer. Toda vez que você achar algo inconveniente, toda vez que você não tiver afim, sabe, igrejas se dividem por coisas como essa. Os conservadores dizem que você não vai para o céu porque você não atentou para aquele ponto mais obscuro das Escrituras. E aí os liberais dizem, vocês conservadores não vão para o céu porque vocês exigem que as pessoas prestem atenção nos pontos obscuros. E o ciclo continua. E a gente vai dando e achando brechas e brechas. É triste. Jesus teve que lidar com situações como essa o tempo todo, durante seu ministério aqui. E em uma situação parecida com essa, eu quero chamar vocês a irem a Mateus capítulo 22. Jesus dá o segredo para a gente, em Mateus capítulo 22. Ele dá o segredo para a gente se livrar desse ciclo. E se livrar desse ciclo tem a ver com entender a intenção original que Deus tem ao nos dar uma regra ou um mandamento. Por que Deus se importa com o que a gente faz? Por que Deus se importa com sua moralidade? Por que Deus se importa com o que você faz quando está sozinho, com seus pensamentos? Essa passagem que a gente vai ler responde a isso. Aqui em Mateus 22, versículos 34 ao 36, a Bíblia diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então aqui um contexto.
Os líderes religiosos, nessa altura do ministério de Jesus, estavam furiosos com ele já. Dali a poucos dias, eles, na verdade, matariam Jesus na cruz. E aqui eles estão tentando pegar Jesus em contradição, eles estão tentando fazer Jesus enfiar o pé na jaca de alguma forma. E como os judeus tinham centenas de mandamentos, não era óbvio para um mestre judeu qual que era o maior mandamento. Mas não para Jesus. Jesus, na lata, responde: eu sei qual que é o maior mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus era focado naquilo que importava para Deus. Ele sabia, o maior mandamento é claramente esse. E sabe do que? Você nem me perguntou. Mas de quebra, eu vou falar para você o segundo maior mandamento também. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o que Jesus nos dá aqui nesses poucos versículos é uma lente para a gente interpretar a lei. É o segredo para a gente entender a intenção de Deus de nos dar seus mandamentos. Por exemplo, quem gosta de cinema 3D aqui? Legal. No começo eu ficava meio zonzo, meio tonto, mas agora eu gosto também. Você já tentou tirar seus óculos no meio do filme? Você consegue ver alguma coisa? É difícil, não? Fica tudo sem foco, fica tudo embaralhado. Os óculos 3D dão o foco para a gente. Ajuda a gente a fazer sentido do que está sendo exibido lá. E o que Jesus deu para a gente aqui nesses versículos é como se fossem uns óculos 3D. Ele falou: bota esses óculos. Bota esse filtro quando você estiver lendo as Escrituras e você vai entender direitinho tudo o que eu quero de você. E tudo volta para essa ideia: amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Isso é o mais importante. A gente deveria decidir isso antes de decidir qualquer outra coisa. A gente deveria pensar nessa lei do amor antes de decidir começar um relacionamento. Isso vai ser amoroso? Antes de fazer uma transação comercial ou entrar em uma sociedade com outra pessoa. Antes de postar um comentário online, a gente deveria pensar: isso é amoroso para com Deus, para com outras pessoas? Antes de responder a outra pessoa numa interação social. Essa é a lente, é o filtro que vem antes de tudo. Sabe por que a gente não pode odiar? Sabe por que nunca vai ser certo você odiar outro ser humano? Porque o ódio não passa pela lei do amor. E por isso sempre vai ser errada. Sabe por que você não pode ter atitude de ficar julgando os outros? Porque isso não passa pelo crivo da lei do amor. Esse primeiro princípio aqui da lei do amor, ele esteve tão presente no ministério de Jesus, que 25 anos depois, um dos discípulos de Jesus, Paulo, ele estava escrevendo uma carta para um grupo de cristãos lá em Roma. E olha o que ele fala aqui, em Romanos, capítulo 13. Esse grupo de cristãos já tinha indícios de que começaria a sofrer uma perseguição relativamente violenta nas mãos do imperador de Roma, Nero. E olha o que ele fala para esses cristãos. Paulo dizendo aos cristãos de Roma: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Paulo está dizendo aqui: não tenho qualquer outra dívida, a não ser a dívida do amor que temos com os outros. E essa dívida a gente nunca vai conseguir pagar. O que Jesus fez com aqueles de nós que decidimos seguir Ele é o seguinte: Ele pegou as nossas dívidas, Ele falou assim: você nunca vai conseguir pagar as suas dívidas. Sabe o que eu vou fazer? Me dá tudo isso daqui, e eu vou perdoar você. Não foi isso que Jesus fez conosco? Aquele montante, aquele mar de dívidas, Ele falou: tudo zerado, passa para cá. Só que com uma questão associada a ela. Quando os outros pecam contra nós, e a gente vai reclamar com Deus, fala: Deus, foram injustos comigo. Aí Deus fala: eu sei que foram injustos com você, mas eu posso te lembrar de que eu perdoei aquele mar de dívidas suas. Você pode jogar essa dívida que fizeram contra você na minha conta? É isso que Jesus faz. Por isso, não há limite para o perdão que a gente, cristão, deve estender aos outros. Porque a dívida que a gente tem para com Jesus é imensurável.
não dá para chegar até o fim dela. Só que o que acontece? Por que é tão difícil então estender amor aos outros? Porque nós temos a tendência de perder o Jesus crucificado diante de nossos olhos. A gente tem a tendência de ir vivendo a vida de forma mecânica e esquecer o que a cruz significa para nós. De esquecer o que aquilo representou em nossa vida. E a gente acha que nossos pecados, afinal de contas, já não são tão grandes assim. E além do mais, é difícil mesmo amar os outros. As pessoas são irritantes, assim como nós, elas pisam no nosso calo, assim como a gente pisa. É difícil viver com gente, não é verdade? Às vezes você não queria ter o mundo só para você, que nem São Paulo, né, no feriado, as ruas só para você. Se bem que hoje nem mais isso. Mas às vezes a gente quer só nós, e a gente não gosta de ter muita gente perto. E é sutil o que acontece, mas vai acontecendo. A gente vai se afastando da lei do amor. A gente vai se tornando hipócritas. Hipócritas sutis, mas ainda assim hipócritas. E a gente precisa acordar a cada dia por isso, se lembrando do que Jesus significa e do que Ele fez por nós na cruz. Isso não pode ser um exercício semanal. Isso precisa ser um exercício diário na vida de quem decidiu ser um discípulo dele. E se a gente amar, se a gente lembrar dessa lei do amor, vai funcionar. Vai funcionar quando a gente relembra do que Jesus fez por nós. Se a gente amar as pessoas, vai funcionar. A vida vai dar certo, a gente vai conseguir manter a corrida até o fim, sem sermos hipócritas. Nos arrependendo da hipocrisia quando nós cairmos dela. Nossa única dívida, irmãos, é a dívida de amar o próximo. Todas as nossas dívidas foram perdoadas. A gente não carrega mais essas dívidas nos nossos ombros. Bem, eu sei que alguns aqui devem no cheque especial, mas assim, você vai pagar a sua dívida, e a única dívida que você vai ter é a dívida de amar o seu próximo. Amém? E ler essa passagem é tão simplificador, é tão purificador, ela deixa as coisas mais claras para nós. Ela esclarece tanto que dá até medo, porque por um lado, a gente gosta de viver com um pouquinho de ambiguidade. É confortável, mas a lei do amor expulsa a ambiguidade. Não tem mais ambiguidade quando a gente entende o que Jesus fez por nós. A intenção de Deus nos chamar a praticar. A lei do amor fecha as brechas, fecha as colunas, as lacunas. A maneira como a gente lê nossa Bíblia muda. Não é mais um cristão tentando obedecer para que Deus fique feliz conosco. Não, Deus já está feliz com você. Essa mensagem nós precisamos entender. A gente obedece não para que Deus nos aceite, a gente obedece porque Deus nos aceita. E agora a gente quer retribuir nossa gratidão a Deus, seguindo esses princípios, esses mandamentos. A maneira como a gente olha para as pessoas muda. Quando a gente pensa que o amor é a primeira lei, antes de qualquer outra. Eu queria terminar aqui com dois desafios para você. Na verdade, são dois desafios simples, talvez um pouco difíceis, mas simples. Duas perguntas, na verdade. Se você identifica hipocrisia sutil na sua vida, tomara que você não identifique hipocrisia não sutil, mas se você identifica pelo menos a hipocrisia sutil, eu quero chamar você a se perguntar duas coisas. Uma, tem alguma coisa que você não está sendo honesto na sua vida? Tem alguma coisa que você não está sendo honesto com você mesmo, antes até de ser honesto com Deus, que você não está sendo honesto com você mesmo? Tem algo que está sendo difícil para você admitir no seu caminhar? Talvez você esteja pensando, eu não quero passar tempo com Deus. Ou talvez você esteja pensando, eu estou irritado com meu pai, estou com raiva dele. Eu quero ter sexo, mesmo se eu não for casado. Estou com vontade, estou cansado de ficar reprimindo ou controlando meus desejos sexuais. Ou eu quero ter sexo com uma mulher que não é minha esposa. Será que a gente consegue, irmãos, como alguém que segue aquele que é a verdade, ser honestos sobre nosso coração, antes de qualquer outra coisa? Será que a gente consegue fazer essa pergunta e tentar responder ela na lata, conosco mesmo, e depois falar isso com Deus, do jeito que é mesmo, sem tentar rodear, sem tentar florir, ou sem tentar mascarar essas coisas no nosso coração?
Porque ser real é o primeiro passo para a gente não ser um hipócrita. A gente precisa ser capaz de admitir o que realmente está se passando em nosso coração. Olha o que 1 João capítulo 1 fala. Eu já estou terminando. 1 João 1,8 diz: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele nos dará uma surra. Não é? Por que vocês estão rindo? Desculpe, eu anotei errado mesmo. Fala, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele vai virar a cara. Ele nunca mais vai falar conosco. Não, ainda não é isso. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Essa é a versão correta. Checada. Sabe, quanto mais nós escondermos as coisas, mais tentado a ser hipócrita você vai ser. Por isso, precisamos ser reais. A verdade dói. Esse ditado é real mesmo. Mas se esconder da verdade não vai melhorar a sua situação, vai doer mais ainda. O ditado é verdade, mas é incompleto. A verdade dói, esconder a verdade dói mais ainda. Por isso a primeira pergunta é: você tem algo na sua vida sobre a qual você precisa ser honesto? E a segunda pergunta é a seguinte: eu quero que você se imagine em alguma situação difícil e que você pense nessa pergunta: o que o amor faria nessa situação? Quando você acordar e pensar na lista de coisas que você tem que fazer durante esse dia, eu quero que você se pergunte, faça isso por uma semana. O que o amor faria hoje? Quando você dar a sua opinião sobre algum assunto, qualquer assunto, se pergunte antes, como o amor diria essas coisas? Quando você for falar de Deus com alguma pessoa que tem comportamentos com os quais você não concorda, ou que até te irritam, pergunta antes de falar qualquer coisa com essa pessoa, o que o amor diria a essa pessoa? Sabe, o amor é o segredo para nós vencermos a hipocrisia. Você precisa ser honesto em primeiro lugar, e depois você precisa pensar no que o amor faria. O que o amor faria mostra para você como você tem sido tratado, como Deus tem tratado você. Apesar de sua maldade merecer algo pior de Deus, Deus perdoa seu pecado. E agora Ele pede, gentilmente, convida você a fazer o mesmo aos outros. O amor é a chave para a gente preencher as lacunas, para a gente tapar as brechas. O amor é a marca de um discípulo. É aquilo que Jesus fez por mim e por você. E sonhou que eu e você faríamos por outras pessoas. Vamos orar juntos. Obrigado, Pai, porque o Senhor expõe a nossa hipocrisia. O Senhor expõe o nosso farisaísmo, a nossa tendência de fugir daquilo que é o que o Senhor quer de nós e ao mesmo tempo é tão difícil de fazer. E a gente não quer te abandonar, Deus. A gente está aqui há anos, há décadas, porque a gente te ama. E ao mesmo tempo, às vezes a gente não rende nossa vontade a Ti. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, ajude-nos a sermos honestos. Ajude-nos a sermos reais com o nosso coração. Pai, pessoas ao nosso redor dependem de que a gente seja honesto. Há familiares em nossa vida que estão olhando a nossa vida e estão vendo que a gente está sendo hipócrita. E a gente não está dando espaço de reconhecer. E ajude-nos a fazer isso, Pai. Ajude-nos a pensar no que o amor faria, no que o amor fez conosco e no poder que o amor tem. Se a gente decidir dar esse passo tão difícil, tão simples, mas tão difícil na vida, no nosso caminhar com o Senhor e no nosso relacionamento com outras pessoas também. Nós te oramos gratos, Pai, porque o Senhor perdoa nossas maldades e é por causa desse perdão que a gente está aqui, milênios depois, falando do Senhor e tendo esperança no Senhor. Te oramos gratos, em nome de seu Filho. Amém. Obrigado, irmãos.